Salve meu aluno, minha aluna querida que está aí estudando, que fez o seu desenho, né, que fez a tarefa de casa bonitinha e que está lá agora para conferir, está na ansiedade, né, de ver se acertou. Tenho certeza que você acertou porque você é caprichoso, porque você vai lá, faz as coisinhas com os detalhezinhos e elabora certinho. Entendeu aquela situação lá do quadrado? Uma situação bem interessante, né? A gente vai corrigir hoje para você poder perceber que existem ali duas situações que tem que ser levadas em conta, né? Eu não posso pensar só de um jeito, eu tenho que trabalhar com as possibilidades. Então vamos lá? Primeiro nós tínhamos uma situação que é a seguinte. Aí é mais um exercício para você praticar a localização dos pontos num sistema de coordenadas cartesianas. O meu desenho ele ficou assim. Eu coloquei aqui o eixo X, aqui o eixo X, o eixo das abscissas e o eixo Y, o eixo das ordenadas. Considerei a origem aqui 0 e 0. Então, primeiro ponto A. O ponto A ele tem uma abscissa 3 e uma ordenada menos 2. Então, ele está localizado aqui, uma abscissa 3 e uma ordenada menos 2. Então, o ponto A está aqui. Ele está com uma abscissa valendo 3 e uma ordenada valendo menos 2. Se eu considerar aqui primeiro, segundo, terceiro e quarto, ele estaria num quarto quadrante. O ponto B, interessante, ele tem uma abscissa valendo 0 e uma ordenada valendo 5. Então, a abscissa é 0 e a ordenada vale 5. A gente diz o seguinte, quando a abscissa é 0, ele está no eixo Y. Né? Porque ele não tem, na verdade, ali um valor no eixo X, ele está no eixo Y. Então, ele está no eixo Y a 5 da origem. Então, ele está aqui, ok? A mesma coisa seria o seguinte, imagine que eu considero aqui a parede e o chão como se fosse o eixo Y e o eixo X, né? Qualquer ponto que esteja aqui na parede, ele não tem uma representação aqui, a posição dele no eixo X é 0. E qualquer ponto que esteja no eixo X, no solo, ele não tem altura, né? Então, eu consigo também localizar. Agora, se eu pegar um ponto que está aqui, eu quero dar a coordenada desse ponto aqui, eu vou ter que representar ele em relação à parede, o quanto que ele está de altura em relação à parede e qual é a distância dele em relação a essa parede. Aí você localiza o ponto, né? Uma curiosidade para você. Antigamente, quando nós usávamos computador, nós não tínhamos hoje os sistemas operacionais que permitem uma visão mais fácil do que está acontecendo por trás ali do computador. Então, tudo que é situação que você tinha que determinar, você tinha que digitar uma linha de comando, né? Você tinha que, até para abrir um determinado programa, você tinha que digitar uma linha de comando. Aí surgiram os primeiros sistemas, né? O Windows é um deles, onde você tem um sistema operacional que fica à frente disso. Então, na verdade, quando você tem lá na tela do seu computador, você tem lá um arquivo, aquele arquivo, a gente já tem nessa ideia que o arquivo está ali. Na verdade, o arquivo não está ali na tela, né? O ponto que determina a localização dele está ali. O ponto que vai chamar esse arquivo está ali. Na verdade, o arquivo está lá guardado no HD ou até ele pode estar guardado na nuvem, no arquivo externo. Eu posso ter um link ali que vai para a nuvem. Então, quando eu clico ali, eu tenho uma posição em relação ao eixo X e uma posição em relação ao eixo Y. E aquela coordenada vai definir o comando para eu abrir um determinado programa. Então, sistemas de coordenadas cartesianas, eles são importantíssimos não só nessa localização de um ponto, como também na localização de um corpo no espaço, né? Então, todo o sistema de GPS que vai mapear aí o deslocamento, ele usa sistemas de coordenadas para definir uma localidade. Quando você vai, por exemplo, no local e faz um check-in, marca que você chegou ali e a partir do momento que aquele local fica guardado, né, tanto lá no GPS ou quando você passa essa informação, é através de uma coordenada daquele ponto em função de um referencial adotado. Por isso que nós estamos aqui trabalhando com essa situação. Agora veja uma coisa aqui, o ponto C então. O ponto C ele tem um X valendo 4 e um Y valendo 0. Então ele está no eixo X aqui. O ponto D, menos 3 e menos 1, está aqui. O ponto E, menos 1 e 4, está aqui. O ponto F, 5 e 2. Então, o ponto F ele tem aqui uma abscissa valendo 5 e uma ordenada valendo 2.
significa que se eu chegar para você e der a posição 5, 2, você sabe que quem está lá é o ponto F, ok? Então, vamos agora para essa situação aqui. Eu vou dar um tempinho para você ler, é uma situação bem interessante. Eu vou fazer um desenho auxiliar, e aqui é interessante que você faça também, né? Eu imagino que se você encontrou dificuldade para resolver esse problema, talvez a dificuldade esteja centrada em não ter feito o desenho. A falta do desenho vai fazer realmente você ter uma dificuldade enorme de enxergar as possibilidades. Então eu tenho aqui eixo Y, eu tenho aqui o eixo X, né? A gente chama o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Aí, o primeiro ponto é 4 e 5. Então ele tem uma abscissa valendo 4 e uma ordenada valendo 5. Aqui eu tenho o ponto A, né? O ponto B, ele tem uma abscissa valendo X e uma ordenada valendo 5. Então veja, esse X ele pode ser para cá, como ele pode ser para lá. Porque na verdade, eles têm que estar de acordo com a ordenada valendo 5. Mas ele pode ser um valor acima de 4, então ele estaria aqui, x e 5, né? Então ele seria um valor acima de 4, ou ele estaria aqui, um valor abaixo de 4, que eu não sei se é um valor que também pode ser negativo ou não. Então eu vou colocar ele aqui só por uma questão de referencial. Então ele está aqui, aqui ele continua tendo um valor x e um valor 5, ok? Eu vou usar como referencial esse daqui, mas eu vou analisar as duas hipóteses que podem acontecer. Para a gente desenhar, eu vou considerar essa situação aqui. Porque tem um detalhe, ele fala que esse quadrado ele tem uma área que vale 81. Então vamos pensar uma coisa, né? Aliás, eu até não sei também até onde que vai, né, realmente esse quadrado. Eu tenho que determinar. Então a área é 81. Significa o quê? Para esse quadrado ter uma área que vale 81, a área do quadrado é lado ao quadrado. Significa que a área do quadrado vai ser 81, e para eu descobrir o lado, 81 é igual a lado ao quadrado. Aí, isolando o lado, vai ser raiz de 81. Então, vale 9. Né? Tanto é que se eu fosse determinar os pontos aqui, eles estariam abaixo aqui. Esse quadrado ele está abaixo aqui. Né? Não ficou para nós um desenho de um quadrado, porque a gente está representando ali. Significa o quê? Né? Que esse número ele pode ser, esse referencial aqui vale 4. Então ele pode ser 9 unidades, porque essa distância aqui é o lado do quadrado. Esse lado tem que dar 9. Então, de 4, que é essa posição que eu tenho aqui, pode ser 9 a mais. Então eu teria aqui 4, que seria 9 a mais. 9 mais 4, 13. Né? E de 4 eu poderia ter 9 a menos. Né? Então, na verdade, eu poderia ter 9 a menos. Então, o que vai acontecer aqui? Para eu ter um intervalo ali de 9, eu vou ter ou 13, que é essa posição aqui, ou 9 a menos. Daqui até que é 4. 9 a menos daria quanto? Menos 5. Então, eu poderia ter aqui, ou esse ponto vale menos 5 e 5. Lembrando que de menos 5 a 5 a distância é 5. 5 mais 4, 13. Então, poderia ser 13 para cá. Daqui até que eu já tenho 4. Para fechar 13 ali, fechar 9, eu teria mais 5. Né? Então eu teria aqui uma posição valendo menos 5 ou uma posição para lá valendo 13. Né? Ou seja, para ter 9 fica 4 mais 13 ou 4 menos 9. 4 mais 9, 13. 4 menos 9, menos 5. Né? Então a partir do 4 eu fiz aqui ou para cá 4 mais 9 que eu chegaria a 13 ou para cá 4 menos 9 que eu chegaria a menos 5, ok? Então, o x pode ser
tanto 13, eu teria lá o primeiro ponto lá, 13 e 5, ou menos 5 e 5, que daria certo ao mesmo tempo. Beleza? Então eu tinha que ter esse cuidado muito grande para eu não considerar só uma hipótese desse x ser positivo. Como ele não deu nenhum outro referencial, esse quadrado ele tanto pode estar para cá como para cá. Ok? Vamos a uma próxima situação. Olha que interessante. Olha o que aconteceu com a Flávia aqui. Flávia abriu uma microempresa de fabricação de cadernos, considerando que os gastos fixos mensais envolvem aluguel, máquina, contas e sai por volta de R$ 4.500. E seu lucro por unidade vendida é de R$ 6. Né? Então, por que o lucro? Porque ela tem que tirar o quanto ela gasta. Ela só vai se preocupar com o lucro, porque é com o lucro que ela vai pagar ali, né, essas despesas que ela tem. Aí ele fala o seguinte: represente na reta real qual deve ser a quantidade vendida para que ela não fique no negativo em cada mês. Então, vamos fazer um cálculo aqui. Vamos supor que vamos supor uma determinada situação aqui que é a seguinte. Se eu pegar, por exemplo, o R$ 4.500 e dividir por 6, eu vou encontrar 750. Ok? Então, 750 é o lucro de unidade 6, seria o lucro mínimo que ela tem. Se ela vender 750 unidades, ela vai ter o lucro mínimo. Ela vai juntar lá 750, vai multiplicar por 6, vai dar 4.500. Então, o ideal é que ela venda mais do que 750 ou menos do que 750. O ideal é que ela venda mais do que 750. Então, ela pode vender 750, que multiplicado por 6 por unidade daria 4.500. Né? Só que tem um detalhe, isso cobriria só os gastos fixos mensais, né? Então a partir daí que ela começa a ter lucro. Se ela vender, na verdade, só isso daqui, ela está tendo um lucro mínimo. A partir daqui que ela começa a ter um lucro maior. Então, na verdade, a quantidade vendida para que ela não fique no negativo tem que ser de 750 para mais. Ela não pode vender menos do que isso, e até o interessante seja que o quanto mais ela vender, mais lucro ela vai ter e mais distante ela vai estar dessa conta que ela tem, desse gasto fixo aí mensal. Beleza? Vamos agora propor alguns exercícios para a próxima aula. Agora a gente vai começar a trabalhar com a relação aqui entre conjuntos. Determinar todos os pares ordenados que eu tenho na relação A vezes B, B vezes A vezes A. Né? Então lembre como é que você faz para determinar esses pares em função desse conjunto A e desse conjunto B. Agora, uma outra situação aqui é a seguinte: eu estou te perguntando quantos pares podem ser formados na relação AB. Quantidade, né? A ideia aqui é determinar uma quantidade, mas eu quero saber também quais são esses pares aí. Então treine um pouco isso. Né? Aqui também eu tenho, represento por meio de um diagrama de flechas, todas as opções entre os pares ordenados, né? A ligação do conjunto A com o conjunto B. Ok, meu querido? Então, um bom estudo para você, capriche, preste bem atenção no que nós pedimos aí. Até uma próxima aula para a gente resolver isso. Um abraço!